Você tem que ser do bem, não do mal. Você tem que se esforçar para ser justo e não ímpio. Você tem que se esforçar para ser santo e não profano. Por quê? Malaquias 4:2. Mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Marta, eu sei que... eu sei, diz Marta para o Machia, eu sei que meu irmão há de ressuscitar. O Machia disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque na vinda do Mashiach, no sexto selo, e no sexto selo, irmão, esses elementos, tudo isso aqui, essa terra está sendo destruída. Está sendo destruída pela vinda do Mashiach. E nessa vinda do Mashiach, a destruição total, está acontecendo o quê? Está acontecendo a ressurreição dos mortos e a transformação de corpos. A ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. Só que tem um porém. Quando vinha a destruição, todos os ímpios, todos os profanos vão morrer. Vão morrer. A terra, eu não queria nem chegar nessa parte agora, entendeu? Mas a terra vai ser totalmente destruída. Destruída pela presença, pela vinda do rei. Quem suportará o dia da sua vida? Então o que é que vai acontecer? A Bíblia revela que o grande terremoto que vai vir sobre a face da humanidade, tá entendendo? Vai destruir tudo, 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 tudo. Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 7, 6, a gente vê ali em Atos, vou estar lendo aqui, Atos 6, versículo de número 14. Pois ouvimos dizer que esse Yauxo Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Entendeu? O povo dando ali um testemunho falso contra Estevão, mas isso aqui que ele estava falando era verdade, porque era isso que eles pregavam. Porque analisa bem, se em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperamos no Mashiach só para essa vinda, somos mais miseráveis dentre os homens. Então você vai entender, tá vendo? Essa vida, o que é essa vida? Essa vida é essa carne. Como diz lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 7. O pó, que é a carne, volte à terra, como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5, o apóstolo Paulo, já queria ser despido desse tabernáculo e estar presente com o rei. Ele diz, porque eu nesse tabernáculo estou ausente do rei. Eu já quero abandonar esse tabernáculo e se vestir da minha habitação celestial. Vocês estão entendendo? Então vamos entender essa vinda de Cristo. Essa vinda de Cristo é o grande terremoto. É o grande terremoto. De Daniel, capítulo 2, versículo 44. A pedra que desce sem auxílio de mão. É o reino do Mashiach. Essa pedra vai destruir todos os reinos dos homens. Vai destruir tudo. Esse terremoto vai destruir todos os reinos dos homens, irmão. Vai destruir tudo, 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 tudo. Mas notou que a pedra vai se tornar um reino na terra. Esse reino na terra ali, que está falando em Daniel capítulo 2, versículo 44, quando dizia essa pedra tornou um reino, né, que não será destruído. É o reino do Mashiach, mas esse reino do Mashiach vai ser estabelecido, eu vou chegar lá. Aí é os 1000 anos a igreja com Cristo, esse reino será estabelecido. Calma aí que a gente vai entender tudo isso aqui. Por quê? Porque quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 11, vocês podem ler o texto completo, vocês vão ver que houve um terremoto e os reinos do mundo vieram a ser do Iau e de Iauxa. Amém. Nós olhamos para Apocalipse 16, tem o grande terremoto. Quando nós vamos analisar, né, Jeremias também fala desse grande terremoto. Isaías, no capítulo 6, versículo 11 e 12, é algo extraordinário. Isaías 6, versículo de número 11 e 12. Por quê? Porque lá fala da destruição total. Isaías, capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. Ali fala da destruição total. Daniel, capítulo 2, versículo 44, fala do reino dos homens ser totalmente destruído. Todo esse reino político, todo esse reino vai ser destruído.
Por que todos esses reinos vão ser destruídos? Porque o dragão será configurado nas nações, irmão, no reino do homem, no reino do homem. Por isso que Cristo vai destruir, né, o anticristo, nessa vinda dele, desse terremoto, vai destruir. Quando destruir o anticristo, observa que você vai entender agora que, como vai ficar maravilhoso. Quando Cristo destruir o anticristo, quando ele destruir o anticristo, o que é que vai acontecer? Irmão, se vocês lerem um pouco Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 21, você vai entender de forma maravilhosa. Por quê? Porque quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 20, nós notamos, né? Nós notamos aqui do versículo 7 e 8, que quando o diabo é lançado no lago de fogo, o texto diz que já estava lá no lago de fogo a besta e o falso profeta. Por que que estava já a besta e o falso profeta no lago de fogo e Satanás ainda não estava lá? Ainda não estava lá. Sabe por causa de quê? Porque a besta aqui é o anticristo. A besta aqui é o anticristo. Agora, se você voltar um pouco mais acima no versículo 4, olha o que diz. Diz assim: vi tronos que assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Deus e da palavra do Criador. Notou que esses que vão julgar, não vai julgar nessa carne, irmão. É isso que eles não entendem. Não vai julgar nessa carne, vai julgar no mundo vindouro. Observe. E eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa, nem na mão. E eles ressuscitaram, tá vendo? Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Agora presta atenção, 1000 anos. Por que eles ressuscitaram com Cristo e reinaram 1000 anos? Eles ressuscitaram quando o Machia veio no grande terremoto. Eles ressuscitaram, né? Versículo 5. Os restantes dos mortos não voltaram a viver até completar os 1000 anos. Opa! Os restantes dos mortos não voltaram a viver? Não. Por quê? Porque a terra inteira foi destruída, irmão. A terra inteira foi destruída. Os restantes dos mortos não voltaram a viver. Então a igreja está 1000 anos com Machia. Esta é a primeira ressurreição. Feliz os santos que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes do Criador e do ungido, e reinarão com ele durante 1000 anos. Notou que o versículo 5 diz assim: os restantes dos mortos não voltaram a viver, até que se completasse os 1000 anos. Então quer dizer que depois dos 1000 anos, vamos ver o versículo 7, olha o que vai acontecer depois dos 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aqui muito se perde. Por que se perde? Porque o texto é bem categórico. Eles pensam que essas nações que vão estar nos 4 ventos da terra são as nações que ficou. Meu irmão, não ficou ninguém. Por que não ficou ninguém? Porque a terra tem que descansar 1000 anos. Atos 3, escute bem, Atos 3, 21. A terra tem que descansar 1000 anos. Esse 1000 anos, Apocalipse diz, o Iau vai destruir os que destrói a terra. A terra, lembra da lei que a terra tinha que sossegar, a terra tinha que descansar, o ano de descanso. Esse ano de descanso aqui para a terra vai ser de 1000 anos. A terra vai ser restaurada, voltar a ser o jardim do Éden na terra. O que é que vai acontecer? Atos 3, 21, o tempo diz assim, ó, e o céu contém ele lá, ele quem? O Machia, até o tempo da restauração de tudo. O tempo da restauração de tudo é esse período de 1000 anos. 1000 anos que a terra vai ser restaurada, voltar igual era antigamente no jardim do Éden. Então o que é que tem aqui? Esse povo aqui, quando terminar Apocalipse 27, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão no 4 cantos da terra. Essas nações aqui, irmão, Satanás notou que aquele não está mais, ele não é mais espírito para usar o anticristo, não, aquele é o próprio anjo caído. Ele é o próprio anjo caído, que vai formar a segunda Gog e Magog. Só que aqui essas nações dos 4 cantos da terra, essas nações ressuscitaram depois dos 1000 anos.
Essas nações aqui ressuscitaram depois dos 1000 anos. E o que é que vai acontecer? A fim de reunir para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra. Ó, superfície, porque ressuscitaram. E cercará o acampamento, o arraial dos santos, a cidade amada. Mas fogo desce do céu e devorou. Fogo desceu do céu e devorou quem? Os ímpios, malignos, aquelas nações que ressuscitaram, todos eles que ressuscitaram depois do milênio. Satanás seduziu ele. Aqui Satanás não está mais usando o anticristo, porque o anticristo já está no lago de fogo com a besta, com o falso profeta.